Como eu falei no outro vídeo, experiência é tudo. É a forma como o cliente percebe todas as interações da sua empresa. E isso passa por todos os produtos, serviços e atendimentos que você oferece. Então, o que é importante? Para fazer uma transformação ou para você começar a construir uma organização que seja centrada no cliente, a gente acredita que existem 5 pilares que são muito importantes como mindset para você conseguir aplicar isso na prática. Antes de qualquer ferramenta, antes de qualquer sistema, a gente precisa ter o mindset correto. O primeiro a gente precisa olhar para a experiência de uma forma holística. Isso significa, se eu quero transformar a experiência que eu ofereço para o meu cliente, eu preciso ir da estratégia, ou seja, como é que eu me posiciono, o que eu quero oferecer em relação ao meu serviço. Eu quero ser ágil, eu quero ser fácil. Então a estratégia é muito importante. Mas eu preciso desdobrar essa estratégia e ir até a minha operação. Né? Se eu quero ser fácil, como é que eu faço para essa operação entregar esse atributo? O segundo centrada no usuário. É muito comum as empresas falarem que elas têm uma abordagem centrada no cliente, né? Que toda a organização é movimentada olhando, né? Tendo o cliente no centro. Mas o que a gente percebe? Muitas vezes a empresa ela desenha os serviços delas para o cliente e não com o cliente. E o importante aqui é a gente pensar que se a gente quer ser centrado no usuário, a gente precisa trazer o cliente para construir junto com a gente. O terceiro situacional. Cada empresa é muito única, né? E para desafios diferentes, eu vou ter caminhos diferentes. No próximo episódio, a gente vai falar muito dos elementos de uma transformação, né, de experiência do cliente. E aí, para cada empresa, eu vou ter que olhar para esses elementos e usar eles de determinada forma. Em uma empresa, eu vou olhar para métricas primeiro, em uma segunda, eu vou ter que já chegar com a estratégia. Então, cada empresa tem que ter esse plano de ação. O quarto é co-criativa. O que significa isso? Trazer todo mundo da organização para pensar na experiência, né? Então, quando você pensa em desenhar um serviço, quando você pensa em uma solução nova que vai impactar na experiência do cliente, como é que você consegue trazer todas as áreas para construir junto, quebrar os silos da organização? E o quinto pilar é ágil. A gente já está vivendo a era da experiência. Então, a gente precisa conseguir se adaptar muito rapidamente a esse contexto. Então, como é que você consegue, dentro da sua organização, trazer mudanças rápidas e trazer essa percepção de valor e essa mudança de forma muito ágil para que todo mundo se engaje nesse novo contexto? Então, se eu quero construir uma organização centrada no cliente ou transformar a forma como a minha organização já entrega os serviços, os produtos, pautadas nesses 5 pilares que eu comentei com vocês, o que a gente tem? A gente já tem a base conceitual e o mindset necessário para olhar para a experiência de uma forma mais estratégica. E aí, assim, é isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Quais são esses grandes elementos da experiência do cliente para eu conseguir começar a desdobrar iniciativas mais práticas de experiência.